O título dessa mensagem é Dificuldades representam oportunidades. Repito, dificuldades representam oportunidades. Hoje eu quero falar de um homem extraordinário. Depois de Jesus, ele é o homem por excelência. Ele é fora de série. Ele é magnífico. Realmente ele é excepcional. Se você acha que eu vou falar de Jó, você acertou. Jó, de fato, é o homem por excelência. Em Jó capítulo 1, versículo 8, também no capítulo 2, versículo 3, o próprio Deus já dizia dele: meu servo, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Jó era um homem completo. Quanto à riqueza que ele tinha, a própria Bíblia diz que Jó era o maior de todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Mesmo com tantas qualidades, mesmo com tantas virtudes, mesmo com tantas bênçãos, Jó foi um homem que em tão pouco tempo perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua família e perdeu a sua saúde. No decorrer de todo o livro de Jó, observamos as muitas dificuldades pelas quais este homem passou. Se perguntarmos, será que as muitas dificuldades conseguiram acabar com a vida de Jó? A resposta é não. Pelo contrário, as muitas dificuldades representaram para Jó grandes oportunidades. O exemplo de Jó é um desafio, e que desafio para todos nós. Dificuldades não podem acabar conosco. Dificuldades devem representar oportunidades. Oportunidades em que sentido? Oportunidades em pelo menos 3 sentidos. Primeiro, dificuldades representam oportunidades para crescer. Segundo, dificuldades representam oportunidades para reafirmar convicções. E terceiro, dificuldades representam oportunidades para ver a manifestação do poder de Deus. Permita-me analisar brevemente cada um destes 3 pontos. Em primeiro lugar, dificuldades representam oportunidades para crescer. Há um texto na Bíblia que diz: eu te conhecia. Um homem falando para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe quem falou? Quem foi este homem que falou estas palavras? Pois é, foi Jó. Se Jó já era homem íntegro, se ele já era homem reto, já era temente a Deus, já era homem que se desviava do mal, e lá no final ele mesmo dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pergunto, isso é crescimento? É claro que sim. E que crescimento? Jó cresceu em conhecimento. Jó cresceu em relacionamento. Jó cresceu na sua experiência com Deus. Isto é fato. Toda experiência de vida te fará crescer. As dificuldades sempre trazem algum aprendizado. Pelas virtudes que Jó tinha, é fato que ele conhecia Deus, mas através das dificuldades ele passou a conhecer melhor a Deus. Porventura, você está passando por alguma dificuldade? Mesmo que tudo pareça que não há mais saída, pode ter certeza, lá na frente, o teu quadro será diferente, porque todas as coisas contribuem para o bem na vida daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, permita-se o privilégio de conhecer melhor a Deus através das dificuldades. Penso que cada um de nós deve perguntar-se: até que ponto as minhas dificuldades têm me levado a conhecer mais e melhor ao Senhor? Todo momento,
é momento para conhecermos mais e melhor ao Senhor. Todo tempo é tempo para crescer na presença do Senhor. Através das dificuldades, Jó cresceu, e cresceu muito. Portanto, nunca se esqueça disto. As dificuldades são essenciais para o teu crescimento. As dificuldades são degraus para você subir. Dificuldades são lições para você aprender. Dificuldades são experiências para você amadurecer. Dificuldades são desafios para você conquistar. Dificuldades são obstáculos para você vencer. Todas as dificuldades são oportunidades para você crescer. Então, não tenha medo de enfrentar dificuldades. Em segundo lugar, dificuldades representam oportunidades para reafirmar convicções. Na Bíblia, há um texto maravilhoso que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você sabe quem falou essas palavras? Foi ele, foi Jó. Jó 19, 25. A expressão, eu sei que o meu Redentor vive, provavelmente seja a base de todas as convicções de Jó. É interessante observar que antes de Jó declarar com convicção a frase, eu sei que o meu Redentor vive, ele disse: como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro. Repare o que ele disse. Como eu gostaria que fossem gravadas para sempre na rocha. O texto diz, Jó 19, 23 e 24, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E aí ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Repare o sentido que as palavras de Jó têm. Ele diz, eu sei. Eu sei. Isto denota convicção. Quando você não sabe de alguma coisa, você fala, não sei. Mas quando você tem certeza, você fala, eu sei. É a certeza, é a convicção que leva a Jó dizer, eu sei. A seguir ele disse, eu sei que o meu Redentor, ele não diz, eu sei que um certo Redentor, não. Ele diz, eu sei que o meu Redentor não é um Redentor qualquer, é um Redentor pessoal, é o meu Redentor. E ele ainda diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A afirmação de Jó é categórica. A afirmação de Jó é absoluta, é taxativa. Jó tem certeza absoluta do que está falando. Jó tem convicção da sua afirmação. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu ajudador vive. Eu sei que o meu defensor vive. Eu sei que o meu resgatador vive. Que são as outras acepções desta palavra. O que chama a minha atenção foi o momento em que Jó fez esta afirmação. Certamente não era um momento de bonança. Não era um momento quando tudo estava bem. Pelo contrário, era um dos piores momentos de Jó. O capítulo 19 é o contexto da afirmação de Jó. O texto diz, no versículo 2, que Jó se sentia afligido, se sentia quebrantado. Versículo 3, Jó se sentia vituperado, se sentia injuriado. Versículo 6, Jó se sentia oprimido. Versículo 7, Jó se sentia injustiçado. Versículo 8, Jó se sentia em trevas. Versículo 10, Jó se sentia arruinado, se sentia desalentado. E mais, o próprio Jó afirma, repare, versículo 13, os que me conhecem se apartaram de mim.
Repare as palavras de Jó. Os que me conhecem se apartaram de mim. Versículo 14. Os meus parentes me desampararam. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Versículo 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Versículo 16. Chamo o meu criado e ele não me responde. Versículo 18. Até as crianças me desprezam, zombam de mim. Versículo 19. Os meus amigos íntimos me abominam. Os que eu amava se tornaram contra mim. Falando do seu físico, no versículo 20, Jó 19, 20, ele diz: os meus ossos se apegam à minha pele. E o versículo 17 ele diz: para minha mulher o meu hálito é intolerável, e para os meus irmãos sou repugnante por causa do meu cheiro. No versículo 21 ele suplica, repare a súplica de Jó: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Este é o contexto da afirmação de Jó. Foi este o contexto quando ele fez reluzir a sua convicção e ele exclamar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. As convicções, sejam elas boas ou más, têm um tremendo impacto na vida de qualquer pessoa. Convicções levantam ou derrubam qualquer pessoa. Eu te pergunto, quais são as tuas convicções? É nas dificuldades em que você demonstra as tuas reais convicções. Se você está realmente firmado em Deus ou não. Se você é fiel ao Senhor ou não. Se você realmente ama o Senhor ou não. Falar que Deus está no controle quando está tudo bem é uma coisa. Mas falar que Deus está no controle quando tudo está mal é outra coisa. É só para os que têm convicções firmadas no Senhor. Não se esqueça disto. Dificuldades representam oportunidades para reafirmar convicções. Em terceiro lugar, dificuldades representam oportunidades para ver a manifestação do poder de Deus. Interessante que assim que Jó termina de dizer: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele continua com estas palavras. Jó 19, 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele diz: em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Você acha que Jó viu a manifestação do poder de Deus? Sim, claro. A partir do capítulo 38, Deus fala com Jó desde o meio de um redemoinho. Isso é fantástico. Mesmo nas maiores dificuldades, mesmo nos piores momentos, você tem a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus. A gente se pergunta, e em relação a tudo o que Jó perdeu, será que ele recuperou? Claro que sim. Toda a riqueza que ele tinha perdido, ele a recuperou. Toda a família que ele tinha perdido, ele a recuperou. De outra maneira, mas a recuperou. A saúde que ele tinha, ele também a recuperou. A Bíblia diz, Jó capítulo 42, o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas,
6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Interessante que logo no início do capítulo 1, nós encontramos que Jó era chamado o maior de todos os do Oriente, pelas riquezas que ele tinha. E na realidade tinha a metade de tudo isto. Jó tinha 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000 ovelhas. Tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000 camelos. Tinha 500 juntas de bois, passou a ter 1.000 juntas de bois. Tinha 500 jumentas, passou a ter 1.000 jumentas. Deus duplicou a riqueza de Jó. E em relação à família, devemos lembrar que todos os filhos de Jó morreram. 7 filhos e 3 filhas. Se nós considerarmos que os filhos de Jó já eram adultos e provavelmente casados, porque conforme Jó capítulo 1, versículo 3, cada um deles tinha a sua própria casa, e o fato de que os amigos de Jó já eram idosos, conforme Jó 32, 6, é muito provável que Jó também era de idade avançada. Sendo assim, seria muito difícil, humanamente falando, a reposição de 7 filhos e 3 filhas que Jó tinha. Mas como para Deus nada é impossível, o versículo 13 diz: Jó também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E falando das filhas de Jó, o texto diz, versículo 15: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E em relação à saúde, obviamente, Jó foi curado. Jó capítulo 42, versículo 16, nos dá uma informação interessante. O texto diz: depois disto, depois que aconteceu tudo isto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E o último versículo do livro de Jó encerra da seguinte maneira: então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó foi um homem que, apesar das dificuldades, soube perseverar. Jó foi um homem que, pelo seu caráter e pelas suas convicções, viu o agir de Deus. Irmãos, dificuldades sempre teremos. Não há como escapar delas. Que o exemplo de Jó nos inspire a perseverança. Dificuldades não podem acabar conosco. Pelo contrário, dificuldades devem representar oportunidades. Oportunidade para crescer, oportunidade para reafirmar convicções, oportunidade para ver a manifestação do poder de Deus. Deus nos abençoe. Amém.